O Tríptico de Aparecida, Vigília Missionária de 1 de agosto de 2009. Bento XVI deixou aos países da América Latina e Caribe um presente de sua presença, de sua oração, de suas palavras vivificantes e fortes. Junto a isso está a doação deste tríptico, que representa o Cristo do envio. O povo crente o irá recebendo, não somente como uma ilustração de verdades. Talvez o fará seu e o transformará, pela oração, em um ícone de sua fervorosa e confiante devoção, em uma parábola na qual se unem o credo da fé com a pessoa do sucessor de Pedro. A Igreja Latino-Americana e Caribenha considera como marco inicial de sua evangelização o ícone, a figura mestiça de Maria de Guadalupe, representada no manto de São Juan Diego. Agora, Bento XVI retomou essa tradição e entregou aos bispos participantes do encontro em Aparecida um tríptico, evangelizador e devocional. Nele está contido a espiritualidade e o programa pastoral característico que propõe o lema da Quinta Conferência, Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse tríptico do Papa encontram-se simbolizadas a cultura andina, que partilha os países do Oceano Pacífico, com o mundo lusitano das costas do Atlântico, ao qual pertence o Santuário Nacional de Aparecida no Brasil. O programa iconográfico se desenvolve interiormente em 8 quadros e outras 2 imagens menores. Primeiro, a figura central ocupa uma representação de Cristo ressuscitado na hora do envio missionário dos discípulos. A figura radiante de Jesus preside a totalidade do tríptico, com a auréola de um sereno triunfo. E nos rostos dos enviados se manifesta a plural riqueza do povo de Deus. Há homens e mulheres, alguns têm a pele branca, outros rostos são mulatos, de indígenas ou de mestiços. Ao fundo se vê a cena do Calvário e dos anjos, e na legenda se reproduz a autodefinição do Messias, as palavras do envio discipular. Ide e fazei discípulos a todos os povos, e a solene entrega à Mãe do Senhor, a sua Igreja. Segundo, à luz do milagre de Caná, se assinala catequeticamente o imperativo pastoral de mobilizar o amor a Maria por parte dos fiéis chamados a uma obediência irrestrita à vontade de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. A figura dos esposos destaca a grandeza do sacramento do matrimônio. As jarras de vinho expressam a alegria dos discípulos que, pela manifestação da glória, creram nele. Terceiro, vocação dos primeiros. Pedro, André, Tiago e João são chamados. Às palavras de escolha de Jesus, recebe uma resposta humilde de Pedro, que se sente indigno para seguir a vocação de apóstolo. A partir de então, serão pescadores de homens. Os 4 escolhidos aceitam rimar mar adentro e lançar as redes somente no teu nome. O resultado é uma abundância milagrosa. Deixam tudo, começam o caminho de seguimento discipular. Quarto, a multiplicação dos pães. O verde da relva recorda o que aconteceu na primavera. Cristo estende o poder de sua misericórdia, fazendo abundante o escasso alimento inicial. Porém, não é ele quem entrega o pão à multidão. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos possuem a tarefa de atender aos necessitados. Ressoa aqui uma urgência inadiável. É o imperativo da Igreja Latino-Americana e do Caribe atender aos pobres e marginalizados, seja no socorro de suas necessidades mais urgentes, como também na defesa de seus direitos. Quinto, encontro com os discípulos de Emaús.
Essa cena mostra como Jesus mesmo entra no dinamismo peregrinante da igreja. Durante o caminho, ele explica as Escrituras. E na mesa de Emaús, o ressuscitado parte e compartilha o pão. Iconograficamente, a atenção se focaliza na centralidade da palavra e da Eucaristia. O texto da legenda registra a intensidade do encontro do discípulo com seu mestre. É um ardor contemplativo que levará a um novo trajeto missionário na direção de Jerusalém. Sexto, a vinda do Espírito Santo é o nascimento da Igreja. Os apóstolos se congregam em torno de Maria Mãe. Pedro tem as chaves como símbolo do seu encargo específico no colégio apostólico. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aparecem as mulheres, delas fala o livro dos Atos. Unidade na comunhão do Espírito Santo. Variedade de carismas. Somente pela força divina que o Paráclito lhes concede, poderão assumir a missão confiada. Sétimo, os discípulos de Jesus evangelizam. Acontece agora. Os discípulos entram na vida de nossos povos. A evangelização acontece no diálogo cotidiano. Os discípulos e os missionários do século XXI prolongam o amor e o compromisso de São Juan Diego de Guadalupe, com a Bíblia na mão. Em seu manto vai, impressa pelo céu, a imagem da Virgem. Oitavo, o Pai Eterno e o Espírito Santo. Coroa o tríptico uma imagem do Pai de Jesus Cristo. É mostrado unido ao Espírito, ao Senhor ressuscitado. Com esse arremate, todo o tríptico alcança um evidente caráter trinitário. Se indica assim qual é a fonte e o destino da história humana. Assim, o Deus uno e trino é proposto como uma suprema realidade de amor, na qual se sustentam e inspiram todas as formas de comunhão e solidariedade que brotam do Evangelho. Nono, nas bordas laterais superiores dos painéis abertos, aparecem dois santos emblemáticos do primeiro século de cristianismo na América. A primeira figura é Rosa de Lima. Representa a recepção do Evangelho por parte dos crioulos americanos. Essa leiga, nascida em uma família de origem dominicana, chegou a alto cume de intimidade esponsal com Cristo e de heróica caridade com os pobres. O segundo é o grande missionário vindo da Espanha, São Turíbio de Mogrovejo. O bispo místico realizou uma gigantesca obra evangelizadora partindo de sua sede em Lima. Católicos, meus missionários, queridos irmãos e irmãs, ide e fazei discípulos meus a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.